Sabem que a Bíblia tem algumas histórias que a mim me impressionam de verdade. E alguns personagens muito importantes para nós. Há um homem que escreveu um evangelho chamado Evangelho de Lucas. É o seu nome, Lucas, o médico amado. Lucas acabou por se converter num escritor excelente, relatando tudo o que passou na história do cristianismo nascente. E ele fez praticamente um livro, uma só obra. Mas quando chegou o momento de catalogar os livros da Bíblia, então aqueles responsáveis por fazer isto, juntaram os evangelhos num só setor e deixaram o livro de Atos mais à frente um pouquinho. Este livro foi escrito exatamente para explicar a um alto funcionário do governo romano as coisas que estavam acontecendo na igreja, no cristianismo nascente. E é sobre este texto que é sobre este livro que vamos falar nesta ocasião. Ele conta muitas histórias, porque é a história do cristianismo. As pessoas chamaram isso de Atos dos Apóstolos, outros chamam Atos do Espírito Santo, mas a verdade é que encontramos neste livro história, e história genuína, coisas extraordinárias, gostosas. Eu acho que não existe nenhum outro compêndio de história do cristianismo nascente tão rico e tão bonito como o que surgiu da pena de Lucas, o evangelista. E ele começa o seu livro oferecendo e dedicando, como disse, a este homem chamado Teófilo. Mas hoje eu gostaria de comentar com os irmãos o capítulo 4, não todo o capítulo, mas o versículo 12, nada mais. Mas para que possamos entender aquilo que queremos dizer, é necessário voltar um pouco mais atrás. É necessário regressar ao capítulo 3 e então encontrar ali a origem do texto que vamos ler nesta ocasião. Atos capítulo 4, versículo 12. Os apóstolos de Jesus tinham o costume de estar sempre em oração. Não sei como que adquiriram este costume. A verdade é que eles tinham pedido ao Senhor Jesus. Esperar um pouquinho, não é? Nós não temos pressa. Até a meia-noite nós vamos poder ficar aqui, não é? Eu estou seguro que à meia-noite saímos, hein? A ver. Esperar um pouquinho só, porque é microfonia. Será que é o microfone aqui? Para cima. Mas aí vai ficar muito forte, hein? Agora vocês diminuem aí, não é? Por favor, diminui um pouquinho, não é? Porque a minha voz é muito forte, não é? Aí, está bem assim agora? Muito bem. Então, como estava dizendo, vamos voltar um pouquinho ao capítulo 3. Os apóstolos de Jesus tinham o costume de ir sempre ao templo para orar. E um desses dias, Pedro e João estavam subindo às 3 horas da tarde para dedicar o seu tempo à oração. E de repente passam por uma porta chamada Formosa. Isso é o que está escrito por Lucas. Isso não vem da minha cabeça, vem do que está escrito aí. Então passam por uma porta chamada Formosa. E ali encontram um homem que ficava sempre mendigando, pedindo ajuda com esmolas para as pessoas que entravam para o templo. E quando Pedro e João vão se acercando, ele então estende as suas mãos para pedir esmola. E Pedro olha para ele e diz assim: nós não temos prata nem ouro. Tocou assim nos bolsos, ufa, hoje nós não temos prata nem ouro, como é normal na vida do pastor e dos apóstolos, né? Não temos prata nem ouro, mas o que temos, aquilo te damos. E o que é que nós temos para te dar? O que temos para te dar é algo mais precioso do que a prata e do que o ouro. É isso que passa com algumas pessoas. Não tem prata, não tem ouro, mas tem Jesus. Mas tem Jesus, que é o ouro por excelência, que é a pedra preciosa, a pedra de esquina. E então Pedro lhe disse: o que nós temos, isso nós vamos te dar. Levanta-te e anda. E estendeu a mão, correu pela mão direita e fê-lo pôr-se de pé. E ao pôr-se de pé, diz a Bíblia, que firmou-se sobre os seus pés e sobre os seus artelhos, e de repente começou a saltar de alegria. Podemos imaginar o gozo, o regozijo daquele coração, daquele homem que nasceu assim, nasceu menos válido, e de repente já levava 40 anos pedindo esmolas. E ali naquela porta e em outros lugares, estava buscando recurso para a sua subsistência. 40 anos depois,
Pedro e João vão entrar por aquela porta e ele tem a bênção de ser recuperado. É uma coisa, eu posso imaginar a alegria, saltando de um lado para o outro, entrando no templo para dar as graças, agradecer ao Senhor as coisas que ele estava experimentando, e por esta razão, porque ele estava eufórico, imediatamente houve um zum no meio da multidão, e todos queriam saber o que estava passando. Mas eles estavam muito curiosos, porque um dizia assim, mas não é este aquele que estava sempre ali pedindo esmola? Outros diziam, sim, é esse mesmo. Não pode ser, porque ele era minusválido de nascença. E então, agora, ele está aqui saltando no templo. O que passou com este homem? E por causa disso, isto causou ciúme também nos chamados sacerdotes, nos líderes religiosos daquele tempo, e acabaram por levá-los à presença do Sinédrio. E estando na presença do Sinédrio, é que nós vamos encontrar esta expressão do apóstolo Paulo. Ele diz assim, eu hoje trouxe aqui o meu esboço de sermão, porque a minha cabeça anda muito pequenina já. Então, nesse texto está escrito assim, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que coisa linda, não é? Pedro falando às pessoas que estavam ali diante dele, Pedro diz, em nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome, debaixo dos céus, há salvação, senão no nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante como esta figura é tão importante no cenário mundial. Jesus tem sido uma figura de grandes discussões. Há muitas pessoas que olham para a figura de Jesus e renegam a sua divindade. Há alguns que pensam e que se escudam na chamada filosofia, e então pensam que a religião é coisa de tontos, é coisa de louco. Não sabem que a religião e a filosofia e a psicologia andam tomados da mão, andam de mãos dadas, quero dizer. Mas a verdade é que alguns dizem, Jesus não é Deus. Outros dizem, não, Jesus é Deus. E assim vai uma série de discussões. Jesus Cristo tem causado uma confusão na vida de tanta gente, pela sua própria maneira de ser, pelos seus ensinos. Na época de Jesus, os sacerdotes se enfureciam com Jesus, porque Jesus estava apresentando uma mensagem que rompia com todos os esquemas do seu tempo. Jesus se tornou um personagem, entre aspas, um personagem perigoso para a religião daquele tempo, porque Jesus também se tornou um personagem perigoso para o próprio Império Romano, porque ele estava fazendo tremer os alicerces, a base do Império Romano, com os seus ensinos. E é interessante que tudo que Jesus ensinava era, além de ensinar o respeito às autoridades, ele também ensinava que o homem precisava e necessitava ser um ser livre de verdade. E havia muita gente com a intenção de escravizar as pessoas, como era o que passava naquele tempo de Jesus. Então Jesus se converteu num personagem perigoso, entre aspas, para aqueles que estavam tanto no comando político como no comando religioso. E então a pergunta é esta, a palavra é esta, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva é a expressão de Pedro. Não há outro em quem podemos ter salvação. Salva o pecador. Salva o homem que quer ser salvo. Salva agora mesmo. Salva para a eternidade. Salva de tal maneira que a pessoa encontra preenche o vazio do seu coração e encontra a verdadeira felicidade e o verdadeiro gozo neste mundo. O cristianismo de Jesus não nos dá somente a felicidade, porque a felicidade é circunstancial. O que o cristianismo de Jesus nos dá é o gozo, que é perene. A felicidade é coisa circunstancial. As pessoas vivem buscando a felicidade e se esquecem de que qualquer circunstância mais ou menos desagradável acabam perdendo a sua felicidade. Uma pessoa pode estar muito feliz agora e de repente recebe uma notícia trágica de que perdeu um ser querido ou que teve um problema na sua casa, etc. e já se põe triste.
Mas aquele que está em Cristo tem o privilégio de desfrutar do gozo de Jesus. E o gozo de Jesus, ele não é circunstancial, ele é perene. A pessoa pode receber a notícia trágica, mas porque tem o gozo de Jesus, a segurança de Jesus, ela consegue enfrentar as vicissitudes, os problemas, as agruras da vida, com segurança, com certeza, com firmeza, com arrojo, porque sabe que em Cristo ele pode todas as coisas. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então, eu penso que o homem não deveria correr tanto atrás da felicidade. Os artigos que saem nas revistas estão sempre nos estimulando a que busquemos a felicidade, que sejamos felizes. Eu digo que busquemos o gozo de Jesus, e então sim, seremos felizes. Então sim. Mas uma das coisas, se só Jesus Cristo salva o homem que deseja ser salvo, e o desejo de salvação é nato no ser humano. O homem é um ser espiritual, não podemos negar isto. Até mesmo aqueles que dizem ser ateus sabem perfeitamente que o ser humano acredita sempre, ou acredita em si mesmo, ou acredita naqueles que estão ao seu redor, ou acredita na sua esposa, porque essa fé que é comum a todos os seres humanos, todos nós a exercemos. É interessante que a fé não salva ninguém. Isso é verdade também. Não salva ninguém. Quem salva é o objeto da fé, que é o Senhor Jesus. A pessoa pode ter fé em muitas coisas, e não ter Jesus. Mas o que salva o ser humano é o objeto da fé, e esse objeto da fé, segundo a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós o encontramos, então sim, encontramos o gozo genuíno e perene que nós necessitamos. As coisas, a palavra de Deus diz que só Jesus Cristo salva. Por que só Jesus Cristo salva? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Não podemos cochear entre a crer e não crer se Jesus é Deus. Há muitas pessoas, como disse no início, há muitas pessoas que dizem que não, que Ele não é Deus. Mas nós cremos que sim. Por quê? Porque quando analisamos a vida de Jesus, as suas obras realizadas, nós entendemos que só um Deus pode fazer o que o Senhor fez para o ser humano. Só Deus podia fazer o que fez para o ser humano. Jesus, Ele mesmo afirmou: eu e o Pai somos um. É verdade que ao estar neste mundo, Ele tomou a forma humana, despindo-se da sua divindade, para que desta maneira pudesse viver conosco, viver a vida dos homens, conhecer as nossas vicissitudes, conhecer as nossas dificuldades, os nossos problemas, entrar dentro da nossa própria situação como seres humanos, e desta maneira, conhecendo-nos perfeitamente como outro homem igual que nós, então Ele pôde dizer a todos nós: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Ele veio para isto. Ele veio para nos salvar. Ele é Deus, e entendemos assim. Mas outra coisa interessante, por que só Jesus Cristo salva? Porque essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Muitos o veem como um profeta, e Jesus foi um profeta. O profeta por excelência. Outros veem Jesus Cristo como um amigo, e é verdade, o amigo por excelência. Que coisa gostosa é ter a Jesus como nosso amigo e o nosso companheiro de jornada. A nossa igreja, nós fazemos todas as quintas-feiras, nós temos o nosso culto de oração e dividimos o nosso grupo em 2 grupos. Um grupo fica dentro da igreja orando, e outro grupo sai para as ruas para orar pelos vizinhos do nosso bairro. Orar pelos vizinhos do nosso bairro. E nós saímos de 2 em 2, orando pelos vizinhos, pedindo ao Senhor para que os abençoe, falando com o Senhor para que os traga na igreja, para que o Espírito possa mover seus corações, e etc. E desta maneira, nós vamos ensinando a todos aqueles que estão ao nosso redor, que é possível encontrar-se com Jesus. E nesses últimos tempos temos já 7 famílias de vizinhos que estão frequentando a nossa escola de música, e outras famílias estão frequentando a igreja. É impressionante o que Deus pode fazer, porque Ele é nosso amigo. Ele quer realmente atender as nossas necessidades. Jesus é o amigo por excelência. Podemos reclinar a nossa cabeça no seu peito e podemos contar com Ele em todas as circunstâncias da nossa vida. Sabem que os amigos humanos podem nos traicionar, podem nos enganar,
Mas a verdade é que Jesus nunca vai nos trair, nunca nos vai trair, porque Ele é o amigo por excelência, queridos. Outra coisa interessante, outros o veem como médico. Quando perguntam a algumas pessoas, alguns dizem assim: Jesus, para mim, é o melhor médico do mundo, porque ele aceitou a Cristo através de uma cura de uma enfermidade. Então ele diz: para mim foi o melhor médico do mundo. Mas ele é só o seu médico? Não. Ele é mais do que o médico para mim. Muito mais que o médico. Ele é o meu Salvador. Porque Jesus é o médico por excelência. Quantas vezes nós temos visto o Senhor Jesus fazer milagres e curas de verdade. Nós temos experiências vividas com as pessoas com enfermidades graves e que, através da oração e da conversa com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele realizou curas extraordinárias entre nós. Ele é o médico por excelência. Mas outras pessoas dizem assim: o Senhor Jesus é um mestre. Esse é o nosso mestre dos mestres, sem nenhuma dúvida. Todos os seus dizeres, todos os seus ensinamentos mostram-nos uma filosofia profunda de vida e nos ensina realmente como manter uma boa relação com Deus, como manter uma boa relação com a nossa família, como manter uma boa relação com os nossos filhos, como manter uma boa relação com todos aqueles que estão ao derredor. É impressionante como o Senhor nos ensina os passos que devemos dar. A mim me encanta quando posso correr da Bíblia e extrair da Bíblia os ensinamentos de Jesus para compartilhar com aqueles que estão ao nosso entorno. Jesus é realmente o mestre por excelência. Mas, queridos, de nada nos serve se lhe damos todos os títulos que acabo de mencionar e outros mais, e tiramos de Jesus o título por excelência, que é o título de Salvador do homem. Se tiramos o título de Salvador do homem, nós estamos esvaziando as Escrituras da sua doutrina básica, da sua orientação básica. O alicerce do cristianismo é esse: Jesus Cristo é o Salvador do ser humano. Ele é o seu Salvador e é o meu Salvador também. Mas por que só Jesus Cristo salva? Porque só Ele morreu na cruz do Calvário por nós. É impressionante. Quando nós estudamos a história, por exemplo, da medicina, quantos homens se dedicaram dentro dos seus laboratórios para encontrar soluções para as enfermidades que afetam o ser humano, e passaram noites inteiras estudando e pesquisando, investigando para ver se conseguiam soluções para as diversas enfermidades que afetam o ser humano. E esses homens deram as suas vidas, gastaram as suas vidas dentro dos seus laboratórios. Quantas outras pessoas, outros médicos, outros filósofos, outros maestros dedicaram as suas vidas para atender às necessidades e descobrir maneiras de dar mais conforto ao ser humano. Quantos? Até mesmo estes que se dedicam à informática para facilitar a nossa comunicação com todos os demais. E eu dou graças a Deus por eles, porque assim eu posso conversar com os meus filhos, porque cada um está vivendo num país diferente e pelo menos podemos reunir-nos para orar juntos através do Skype ou através do Facebook. É interessante, não é? Eu dou graças a Deus por eles, porque aquele filho que está no Chile pode conversar com o que está nos Estados Unidos, e o que está nos Estados Unidos pode conversar com o que está na África, o que está na África pode conversar com o que está no Brasil, e podemos juntar os cinco países juntos para orar em um só momento. Isso é uma maravilha. Mas todos os esforços humanos dedicados não têm de nenhuma maneira outro objetivo senão atender às necessidades dos homens aqui neste mundo. Encontramos na Bíblia singulares e particulares patriarcas extraordinários. Nós encontramos também profetas que dedicaram as suas vidas ao Senhor, honoráveis profetas. Nós encontramos também santos apóstolos, homens e mulheres que consagraram as suas vidas, os homens especialmente consagraram as suas vidas ao Senhor. Mulheres piedosas encontramos na nossa história do cristianismo, mas nenhum deles pôde entregar a sua vida para morrer no nosso lugar. Nenhum deles, nenhum dos cientistas, nenhum dos grandes informáticos, nenhum deles dedicaram as suas vidas para salvar o ser humano. Só Jesus fez isto. Só Jesus, Ele que entregou a sua vida. Outra coisa que a mim também me chama a atenção: por que só Jesus Cristo salva? Porque só Ele triunfou sobre a morte de verdade. Durante o seu tempo aqui neste mundo, Jesus ressuscitou algumas pessoas.
Mas os seus casos foram diferentes. Eles foram ressuscitados por Jesus e depois voltaram a morrer. Mas a Bíblia diz que Jesus é as primícias daqueles que morrem. E ele sim, só ele, morreu, ressuscitou e não voltou a morrer. Foi assunto aos céus. Isso se chama vitória sobre a morte. E a ressurreição de Jesus nos inspira a que nós sigamos a Jesus. Porque Ele nos garante que aquele que o segue, ele vai viver eternamente. A morte não é um fim em si mesma. A morte é a chave que abre a porta da felicidade na eternidade. As pessoas veem a morte como um monstro destruidor dos projetos humanos. As pessoas veem na morte como um monstro que rouba os nossos seres queridos e já não podemos vê-los mais. Mas a morte, para aquele que confia em Jesus, é simplesmente a chave que abre a porta para desfrutar da eternidade feliz. Assim que o morrer com Cristo é totalmente diferente. A morte causa desesperação nos corações daqueles que não têm Jesus. Mas daqueles que confiam em Cristo Jesus, a morte é simplesmente o que acabamos de dizer. Ele venceu a morte. Só Jesus Cristo salva. Salva para a eternidade. Salva o pecador. Salva aquele que deseja ser salvo. Só Jesus Cristo salva. Eu não sei se você já parou para pensar na importância de Jesus na sua própria vida. Eu não sei. Eu não sei se você parou para pensar que talvez você anda buscando coisas aqui e ali para satisfazer as suas necessidades mais intrínsecas, as necessidades do seu coração. Eu não sei. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. Jesus preenche o vazio do coração. Jesus atende às necessidades da nossa vida. Eu acho interessante a diferença entre as pessoas que têm Jesus e aqueles que não têm Jesus. O mesmo problema enfrentam de maneiras diferentes. Aqueles que têm Jesus confiam que o Senhor Jesus vai controlar tudo e vai solucionar tudo. Aqueles que não têm Jesus, muitas vezes entram em desesperação, porque não sabem como resolver determinadas situações. Andar com Cristo é algo especial, especialíssimo. Assim que neste momento eu gostaria de dar oportunidade a você para que, se você veio aqui hoje e ainda não se encontrou com Jesus, você pode ter a sua oportunidade agora mesmo. Eu sempre digo que estou neste ano celebrando 61 anos que dei a minha vida a Jesus. Faz 61 anos que nós os dois caminhamos juntos. De verdade, 61 anos. E nesses 61 anos, jamais pensei em voltar atrás. Passei por todos os estágios da vida até agora. Estou entrando já no o último estágio da mesma vida. Mas até agora, e em todas as circunstâncias, Jesus sempre esteve orientando a minha vida. É uma delícia andar com Jesus. É muito melhor do que andar sozinho. Ou do que andar acompanhado por outros que não podem satisfazer as nossas necessidades do coração. E neste momento eu gostaria de orar. Mas há um detalhe. Eu gostaria de orar e convidar aqueles que querem aceitar a Jesus para que orem comigo neste momento. Orar comigo. Mas há um detalhe também. Se você está contente, está feliz, como está? Se você sente que Jesus não vai interferir na sua vida, se você sente que, na verdade, aceitar a Cristo tanto dá uma coisa como outra e que você está contente como está, então você não vai orar comigo. Você só vai orar comigo se você realmente pensa e crê que Jesus pode mudar a sua vida. Porque Jesus, quando entra na vida do ser humano, ele faz uma revolução no coração do ser humano. Então, se você pensa que Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua relação familiar,
pode mudar a sua relação com os seus filhos, a sua relação social. Se você crê que Jesus pode fazer isto, então você vai convidar Jesus neste momento, vai orar comigo para que Jesus possa entrar no seu coração. Mas se não crê assim, não ore comigo. Agora, eu vou orar e você vai repetir comigo o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Eu tenho um pouco de dificuldade já, mas não preste atenção no meu português. Simplesmente repita aquilo que eu vou dizer. E dessa maneira você vai estar recebendo Jesus no seu coração. A minha oração não tem poder salvífico, mas tem o objetivo de ajudá-lo a convidar a Jesus para entrar no seu coração. O que fizeram comigo há 61 anos atrás, eu quero fazer com você nesse momento. Agora, vai orar comigo em silêncio. O seu vizinho do lado não precisa ouvir a sua oração. Esse é um assunto seu com Deus. Mas depois que você orar comigo, eu vou pedir a você para você levantar a sua mão. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que creio no poder da oração e sei que o Senhor Jesus vai abençoar a sua vida. E vai fazê-lo a partir de agora mesmo. Então vamos orar? Estamos assim combinados? E se você levantar a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Está bem assim? Vamos orar? Vamos curvar a nossa cabeça? Por favor, incline a sua cabeça e ore comigo em silêncio aí no seu banco. Querido Pai, neste momento, eu acabo de compreender que só Jesus Cristo salva. Neste momento, eu sinto, Senhor, que necessito de Jesus. Querido Jesus, por favor, entra agora mesmo na minha vida, porque eu creio que Tu eres o meu Salvador e o meu Senhor. Pai, por misericórdia, eu necessito da salvação eterna e a partir de agora eu creio que Jesus, somente Jesus, é o meu Salvador e é o meu Senhor. Querido Espírito Santo, Tu és Deus com o Pai e com o Filho. Eu quero suplicar-te para que Tu escrevas meu nome no livro da vida, porque eu creio que Jesus é o meu Salvador e é o meu Senhor. Pai, a partir deste momento, por favor, trata-me, Senhor, como Teu filho, porque eu acabo de receber a Jesus. Aqueles que estão orando comigo neste momento, levante a sua mão. Se você está orando comigo, levante, eu quero orar pela sua vida. Pode levantar se você está orando comigo. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua, graças a Deus também pela sua vida, pela sua, aleluia, por estas vidas todas. E eu vou pedir neste momento, lá atrás, se alguém mais está orando comigo, levante a sua mão. Se ainda não levantou a sua mão, pode fazê-lo. Muito bem, graças a Deus por vocês também. Eu vou pedir agora, nós vamos nos levantar todos. Levantem as suas mãos, por favor, outra vez. Irmãos, aqueles que estão ao lado aí, por favor, vejam com as pessoas que estão. E venham com elas aqui, eu quero orar com elas agora. Pode passar aqui vocês os dois também. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar com vocês aqui na frente. Por favor, passem aqui. Venham aqui à frente. Venham aqui à frente. Vamos cantar, vamos tocar a música. Pode, por favor. Vamos passar aqui adiante, neste momento, enquanto cantamos. Pode cantar, pode pôr uma música aí. Passem aqui adiante, por favor. Venham conosco aqui, vamos orar por vocês. Pode vir aqui, amor, pode passar aqui adiante. Podem vir. Se você levantar sua mão, vem aqui à frente agora, eu quero orar por você. Quero orar. Venham vocês aqui também, venham, pode vir. Eu quero orar por suas vidas. Amém. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, querida. Deus abençoe.
Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Abençoe. Angolano. Ah, muito bem. Amém. Se você quer passar aqui à frente, pode passar aqui à frente também. Pode passar aqui conosco. Venha à frente. Queremos orar pela sua vida. Amém. 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 Deus abençoe. Abençoe, mãe. Abençoe. Abençoe. Amém. Eu entrego tudo a ti. Amém. 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 Vamos orar. Santo, santo, santo eres tu, Senhor. Neste momento queremos agradecer-te, Padre, pelas manifestações múltiplas de teu amor, teu cuidado e teu carinho para conosco. Pai, este é um momento precioso quando estas vidas se colocam no teu altar, dando suas vidas a Jesus. E queremos suplicar-te, Padre, para que tu cuides delas com carinho e com amor, como tu sempre fazes. Senhor, abençoa cada um. Eles, a partir de agora, Senhor, são teus filhos. São vidas preciosas para ti e preciosas para nós também. E por isso, Senhor Deus, queremos suplicar-te, mantenha os teus anjos ao redor de cada um deles e fá-los felizes em tua presença, Senhor, que realmente tu possas cuidar de uma maneira especial de cada um deles. Senhor, virão as lutas, as dificuldades, mas sabemos que tu vais estar sempre no controle de suas vidas, dando-lhes o privilégio de viver uma vida plena de gozo em Cristo Jesus. Padre, que o inimigo não tenha possibilidade de tirar dos seus corações a certeza da salvação em Cristo Jesus. E sabemos que a partir de agora estão debaixo da tua cobertura, Pai, e estamos convencidos de que tu vais fazer deles servos úteis em tuas mãos. Bendiga-os, guarda-os, protege-os, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.